Armadilha do petróleo. Trump quer derrubar os preços a um nível crítico para o Kremlin. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quer fazer o preço do petróleo cair para entre 40 e 50 dólares por barril, o que seria uma catástrofe financeira para a Rússia. De acordo com a análise das postagens dele nas redes sociais, Trump prefere preços nessa faixa. A informação foi divulgada pelo jornal Bloomberg, com base em um relatório do banco de investimentos Goldman Sachs. Trump sempre deu destaque ao petróleo e à ideia de supremacia energética dos Estados Unidos da América. Segundo os analistas do banco, ele já publicou quase 900 posts sobre o tema. Eles destacam que os períodos em que ele menos comenta sobre o assunto são justamente quando o preço do petróleo WTI está entre 40 e 50 dólares, o que mostra sua preferência por esse intervalo de preços. Os preços do petróleo, seja o Brent, referência global, ou o WTI, americano, oscilam frequentemente com base nas declarações de Trump nas redes sociais. Ele fala sobre diversos temas, desde o preço da gasolina nos Estados Unidos da América até sanções contra países como o Irã. Segundo o relatório, quando o WTI passa dos 50 dólares, Trump geralmente pede a redução dos preços ou elogia a queda. Já quando o preço cai abaixo de 30 dólares, ele defende a alta, para proteger a produção de petróleo nos Estados Unidos da América, principalmente pensando na independência estratégica do país em relação a fornecedores externos. Na última análise, o preço do barril do WTI ultrapassou os 63 dólares, mas desde o início do ano caiu 12%. Os motivos foram os efeitos das tarifas comerciais impostas por iniciativa de Trump e também a decisão da aliança OPEP+ de acelerar a retirada das restrições à produção, o que gerou excesso de oferta. Após uma trégua temporária nas barreiras comerciais entre os Estados Unidos da América e a China, válida por 90 dias, o mercado começou a se recuperar. Os preços subiram depois de terem atingido o menor nível dos últimos 4 anos, registrado no início do mês. Segundo os analistas do Goldman Sachs, a preferência de Trump por preços relativamente baixos do petróleo está alinhada com as previsões deles. Em 2025 e 2026, o mercado tende a seguir em queda. Para a Rússia, a queda dos preços do petróleo abaixo de 50 dólares por barril não é apenas um problema econômico, mas uma ameaça real à estabilidade financeira do país. As receitas com exportação de petróleo e gás correspondem à metade do orçamento federal russo. Com as sanções, a queda nas exportações e a perda de mercados no Ocidente, o Kremlin está cada vez mais dependente das vendas de commodities para países da Ásia. Se os preços caírem para 40 a 45 dólares, a Rússia vai ter que cortar gastos, incluindo benefícios sociais, orçamento de defesa e repasses para as regiões. O regime de Putin fica especialmente vulnerável, já que há décadas se apoia nos lucros do petróleo para manter o poder. Quanto mais baixo o preço do petróleo, mais difícil fica financiar a guerra, conter a desvalorização do rublo e manter a lealdade das elites. Enquanto isso, o Kremlin convocou uma reunião de emergência por causa da crise econômica, algo que não acontecia desde os tempos da União Soviética. A Rússia está enfrentando a maior crise de combustíveis desde o período soviético. As sanções, os ataques da Ucrânia e a queda no preço do petróleo causaram um golpe duríssimo em um dos setores mais importantes do país. A preocupação está crescendo, e, segundo a inteligência estrangeira, o Kremlin está reunindo sua cúpula para discutir a situação crítica. A principal causa é a queda brusca no transporte de derivados de petróleo dentro do país. Especialistas alertam que, se a situação não mudar, a Rússia pode enfrentar a crise sistêmica mais grave desde o colapso da União Soviética. Os problemas com combustíveis ameaçam especialmente a indústria, o agronegócio e a logística, principalmente durante o período de plantio. A Rússia já está à beira de uma crise de combustíveis. O problema vem se agravando por uma combinação de fatores.
A partir de janeiro de 2025, as tarifas de transporte de petróleo dentro da Rússia aumentaram em 9,9%, tornando o mercado interno menos atrativo para os produtores, já que vender petróleo no país passou a ser significativamente menos lucrativo. Além disso, os impostos sobre combustíveis subiram consideravelmente. A gasolina a 95 chegou a $212,80 por tonelada, e o diesel, a $150,90. Como resultado, os produtores são forçados a reduzir a produção ou buscar mercados mais vantajosos no exterior. Colapso na logística e nos subsídios. A situação piorou ainda mais com a redução dos subsídios do governo. Nos primeiros 4 meses de 2025, o valor das compensações do tipo amortecedor, que ajudavam a manter os preços dos combustíveis baixos, caiu mais da metade, de $1,9 bilhão em janeiro para $780 milhões em abril. Isso levou várias refinarias de petróleo a reduzirem sua produção. Junto a isso, surgiram problemas logísticos. A escassez de transporte ferroviário e a priorização de outros tipos de carga causaram falhas no fornecimento de combustíveis. Mais de 60% dos derivados de petróleo na Rússia são transportados não por oleodutos, mas por ferrovias e caminhões, o que gera uma sobrecarga na infraestrutura existente. Ucrânia atinge a segurança energética da Rússia. Os ataques ucranianos também causaram grande prejuízo ao setor energético russo. Segundo a Rádio Svoboda, só nos últimos 6 meses, os danos à infraestrutura já custaram à Rússia cerca de $658 milhões. Isso agrava ainda mais a crise de combustíveis, prejudicando a capacidade das refinarias de operar em plena carga. Além disso, a queda nos preços globais do petróleo, que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chamou de um fator positivo para o fim da guerra, afeta diretamente a receita russa, aprofundando a crise interna e enfraquecendo ainda mais a base econômica do país, que depende do setor de petróleo e gás. Se essa tendência continuar, a Rússia corre o risco de perder a estabilidade de seu setor econômico mais importante. Especialistas alertam que a redução no fornecimento de combustíveis pode gerar inflação, escassez de combustível e até protestos sociais. Enquanto isso, o Kremlin segue gastando fortunas na guerra contra a Ucrânia, enquanto a economia doméstica vai se deteriorando. A crise de combustíveis pode ser a gota d'água que abala de vez a estrutura do setor petrolífero, a base da economia russa. A situação está se tornando cada vez mais preocupante para a Federação Russa. Enquanto as autoridades tentam lidar com as sanções e com os impactos da guerra, a população corre o risco de enfrentar escassez de combustíveis e aumento nos preços de todos os tipos de produtos.